E estamos recebendo aqui hoje no estúdio o médico Leonardo Goltara. Ele é geriatra, chefe de UTI, intensivista e também especialista em emergências médicas. Boa tarde, doutor. A gente acabou de acompanhar ali os relatos difíceis, né? Seus colegas de trabalho. Mudou muito a vida de vocês, assim, como está sendo trabalhar? O senhor, por exemplo, já precisou buscar alguma ajuda psicológica? Mudou totalmente a vida da gente. A vida está muito complicada. A sobrecarga de trabalho, a ajuda psicológica a gente já tem há bastante tempo. Sempre recomendamos que os profissionais tenham ajuda psicológica, mas a pandemia veio para tornar tudo muito intenso. Por quê, doutor? Sobrecarga de trabalho, medo de se contaminar, por mais que nós sejamos profissionais e usamos os equipamentos de proteção individual, sempre há o risco. Os profissionais de saúde estão entre as principais categorias de risco e excesso de pressão. Os profissionais contaminados estão fazendo falta para ajudar a combater as outras coisas. Inclusive, o senhor estava comentando há pouco, né, que um colega do senhor que está de plantão hoje está internado. Nós temos um colega internado hoje, médico, além de outros profissionais de saúde também, mas especificamente estava citando o caso de um médico que está internado hoje no dia que ele deveria estar de serviço, de plantão. Ou seja, outra pessoa que estaria descansando vai ter que cobrir o plantão dele e por aí vai. Por isso a importância, né, da gente tentar fazer a nossa parte, ficar em casa. Doutor, e nas UTIs? O senhor tem 18 anos trabalhando em UTI já. O que muda lá na rotina de vocês? Olha, mudou praticamente tudo. É um ritual completamente diferente para a gente colocar os paramentos, colocar os equipamentos de proteção individual. Um ambiente... as pessoas com mais medo de trabalhar, o paciente do Covid, o paciente de coronavírus é um paciente grave, não é uma gripezinha. Paciente que precisa de um respirador dá trabalho, ele fica 10, 15, 20 dias internado. Quando não complica, ele faz hemodiálise, ele faz outras medidas como o próprio respirador, que é pesado. Então, assim, mudou muito. São pacientes que precisam de mais atenção também da equipe, doutor? Sim, sem dúvida. São pacientes que precisam de mais atenção, eles precisam de mais visitas do que a média. Normalmente, um paciente de UTI vai receber aí, no mínimo, 3 visitas, 4 visitas médicas ao dia. Isso aí é o mínimo. Numa média, vai receber 5, 6, 7. O paciente de Covid vai receber 10, 12 visitas. Nossa. Isso por quê? De uma hora para outra, ele pode agravar? Assim, muda completamente, muda rápido. Os parâmetros de ventilação mecânica, eles mudam, às vezes, em questão de poucas horas. Esse paciente, ele está bem de dia, ele pode estar mal de noite, está mal em poucas horas. Então, é literalmente terapia intensiva, é olhar o paciente a todo momento, está toda hora, sempre vigiando, entrando no box, com todo o estresse que isso carrega. E doutor, todo paciente que está ali na UTI, ele está usando o respirador? Não, nem todo paciente que está na UTI, ele está usando o respirador. Mas se ele está na UTI, a ponto de precisar de uma terapia intensiva, é porque ele tem risco de vir a precisar do respirador. Então, ele precisa de ter um respirador dedicado para ele, um ventilador ali separado para ele, porque ou ele está no ventilador, ou ele está, digamos assim, na iminência de usar um ventilador, e aí isso precisa estar esperando. Por isso vocês precisam visitar, então, mais vezes, né, o paciente. Porque se precisar ali de urgência, colocar um respirador nele... Sim, é uma questão de minutos, às vezes a gente tem que fazer o procedimento, proceder à intubação, colocar o ventilador, e isso é um momento de extremo risco para o próprio paciente, porque a intubação não é um procedimento simples, não é um procedimento que... intubação de paciente COVID tem um treinamento específico, não é qualquer médico que faz, e não é um procedimento simples para o paciente, não é um procedimento simples para a equipe de saúde. É um momento de alto risco de contaminação de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos e todos os profissionais que estão ali envolvidos. E a gente tem falado tanto, né, depois do surgimento da Covid-19, dos respiradores, mas eles também não são garantia ali de vida, né, que vai salvar a pessoa. Na verdade, até o presente momento, a gente tem passado por mais dificuldade com recursos humanos do que com respiradores. O respirador é como um carro. Não adianta ter carro se não tiver motoristas que dirijam, não adianta ter fogão se não tiver cozinheiro. O recurso humano de fisioterapia, de enfermagem, de médicos, que saibam mexer com ventiladores para pacientes graves, ele é fundamental. E ele é limitado. A gente não faz um profissional de saúde desse de um dia para a noite. Um profissional de saúde médico, para se tornar intensivista, são no mínimo 4 anos de treinamento. Nossa, e mais de 1.200 infectados pelo coronavírus, falta
médicos profissionais mesmo, como o senhor disse. Agora, doutor, e aquele medicamento, a cloroquina? Tem usado? Tem sido usado? O que o senhor sabe dizer se tem sido usado aqui no Espírito Santo, no hospital lá onde o senhor trabalha? A cloroquina ela é um medicamento que está em fase de testes e não tem nenhuma comprovação ainda de que ela seja eficaz. Não basta o medicamento matar o vírus in vitro, no laboratório. Se você jogar ácido sulfúrico no laboratório em cima do vírus, também vai matar o vírus. E não quer dizer que as pessoas devam beber ácido sulfúrico, não bebam. Então, o medicamento ele não tem sido utilizado como regra, ele é reservado para alguns casos de exceção. E recentemente, essa semana, inclusive, saiu um novo trabalho que não mostrou eficácia da cloroquina. Continua em estudos, mas os trabalhos cada vez mais mostram que ela não é a nossa pedra de salvação, ela não tem essa eficiência toda que a gente gostaria que ela tivesse. A gente gostaria muito que tivesse uma solução, mas até o presente momento não. Doutor, e pela experiência do senhor, o número de leitos hoje no estado é suficiente? O senhor acredita que precisa ser feito o hospital de campanha? Olha, a gente não tem noção exata, né? Só as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde vão saber exatamente a quantidade de leitos que tem. A gente sabe que alguns hospitais já estão lotados, principalmente na rede pública, e particularmente eu me preocupo muito hoje, eu acho que a gente poderia otimizar a quantidade de leitos de UTI, construindo principalmente leitos de retaguarda, quartos comuns de hospitais, leitos de unidade semi-intensiva, leitos de enfermaria. Um leito de UTI que tenha retaguarda, ele consegue às vezes atender 2, 3 pacientes no mesmo leito, porque o leito vai girando ao longo dos dias e das semanas, porque você tem para onde colocar o paciente. Numa alta, você não precisa necessariamente mandar o paciente para casa, você pode mandar ele para o quarto de hospital, e no quarto de hospital ele vai continuar o tratamento. O governo disse que vai fazer isso em alguns PAs aqui do estado. Necessário. É necessário. É necessário. Se você fizer só leito de UTI, o custo é muito elevado e a rotatividade do leito acaba sendo menor, porque você não tem uma transição antes do paciente ir para casa. Agora, doutor, para a gente encerrar, como que o senhor avalia essa reabertura do comércio a partir de segunda-feira? Eu entendo e avalio que é necessário, em algum momento, as coisas voltarem ao normal. Novamente, só as autoridades de saúde, as autoridades estaduais, sanitárias, têm todos os números na mão. Acho importante que haja um plano de saída da quarentena. Entretanto, eu fico preocupado que no momento onde os casos ainda estão subindo, as mortes ainda estão aumentando, que a gente comece a retomar esse comércio e tudo mais. Como disse o secretário anteriormente, não é só fechar o comércio, isolamento social não é só fechar o comércio. Se todo mundo fizer a sua parte, eventualmente o comércio poderia até estar funcionando. A gente estava vendo as praias lotadas, é necessário adesão. Coronavírus não é brincadeira, um vírus grave que tem matado pessoas. A gente precisa melhorar como sociedade a questão do isolamento social. Nesse contexto, a abertura do comércio é uma decisão das autoridades. Ok, muito obrigada pela participação aqui. A gente conversou com o Dr. Leonardo Goltara, que é geriatra, chefe de UTI e intensivista. Obrigada, viu, doutor? Sempre à disposição. Cada um, então, fazendo a sua parte, gente. Vão contribuir